Enquanto o milionário chorava na rua, o pequeno mendigo negro doou sua única comida. Era uma tarde cinzenta em São Paulo. Arthur, um milionário cercado por carros luxuosos e vitrines brilhantes, caminhava pela Avenida Paulista. A agitação era palpável. Pessoas apressadas, conversas fragmentadas, o barulho do trânsito. Mas ali, em meio à multidão, ele sentia um vazio profundo. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao suor da tensão acumulada. O que havia de errado? Ele tinha tudo: fama, riqueza, casas em Paris e Miami. Porém, ao olhar ao redor, tudo o que via era superfície brilhante. No fundo, ele se sentia só. A pergunta que ecoava em sua mente era: para que tudo isso? No meio da sua angústia, Arthur se viu diante de um pequeno mendigo negro, com a pele brilhando sob a luz fraca. Sam, um garoto que ao redor de seus 10 anos, tinha um olhar que parecia carregar histórias e segredos. Ele segurava um pedaço de pão, quase uma relíquia, e observava Arthur com admirativa curiosidade. As pessoas o ignoravam, como se sua presença não tivesse importância, mas seus olhos penetravam profundamente na alma do milionário. Como se pudesse ver através da máscara de sucesso que Arthur usava. E então, algo inesperado aconteceu. Sam se aproximou, com uma confiança surpreendente para alguém em sua posição. Senhor, ele falou, sua voz suave, mas firme. Você está triste? Um pedaço de pão pode ajudar. A oferta era simples, mas a generosidade era impressionante. Como alguém que vive na rua poderia oferecer o que tinha de mais precioso? A cena fez com que o coração de Arthur disparasse. Um nó se formou em sua garganta. Era uma ignomínia. O homem mais rico da cidade recebendo compaixão de um menino sem um teto. Arthur hesitou, mas a conexão entre eles era inegável. Era como se o garoto tivesse rompido todas as barreiras que ele próprio havia construído. Por que você faria isso? Balbuciou, surpreso. Sam sorriu. Como se a pergunta fosse boba. Porque eu sei o que é ser solitário, respondeu, sincere. Uma ligação misteriosa entre eles flutuava no ar pesado. Ali, em meio à agitação, tudo parou. Barulho da cidade se afastou. Uma revelação sombria surgiu na mente de Arthur. Sam não era um simples mendigo. Ele sabia algo sobre o passado de Arthur. Algo que poderia desmantelar sua fortuna. Mas como? O que mais esse garoto sabia? O medo se instalou no peito de Arthur, enquanto o menino continuava a olhá-lo com os olhos iluminados pela esperança. Ele enfrentava uma escolha: permanecer na vida de luxo que o esmagava ou seguir o coração e ajudar uma criança que, mesmo sem nada, ainda acreditava na bondade. O que era realmente riqueza? A vida dele era uma armadilha dourada. Nesse instante, um grito ecoou da multidão, quebrando o feitiço. Todos voltaram a se mover enquanto Arthur encarava Sam, a respiração acelerada. Ele estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo, e a pergunta estava no ar. Estava pronto para enfrentar o que realmente separava sua vida da de Sam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur encarava Sam, os olhos cheios de perguntas e confusão. Ele estava prestes a abrir a boca para responder, quando um grito cortou o ar como uma faca. Era alto, agudo. A multidão parou.
Os rostos se viraram, e o mundo ao redor parecia tenso, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. "Socorro! Alguém, por favor!" continuou o grito. Agora mais próximo, um eco desesperado que reverberava nas paredes de vidro dos prédios. Arthur e Sam se entreolharam, o menino ainda segurando o pão. Olhares apreensivos se encontraram, mas antes que pudesse pensar mais, uma figura surgiu, correndo em direção a eles. Era uma mulher, com o rosto borrifado de lágrimas e a pele pálida. "É o meu filho! O meu filho desapareceu!" Ela gritava, gesticulando freneticamente. As suas mãos, trêmulas, estavam cheias de sujeira, mas nenhum dos seus gestos parecia enganar a dor. A multidão começou a se agitar, murmúrios e especulações se espalhando. Arthur sentiu um frio na espinha. Desde que havia começado a olhar para Sam, uma nuvem de insegurança e medo se instalaram em seu peito. O que ele não sabia era que ele mesmo estava cercado pelo destino. Ele não estava apenas um espectador. Ele começou a perceber que havia algo muito mais profundo conectando todos eles. A mulher, com um desespero que ia além das palavras, virou-se para Arthur, fixando os olhos na gravata de seda que ele usava. "Por favor, ajude-me. Você parece ter dinheiro, poder, você pode fazer algo." O pedido dela era um soco direto no estômago de Arthur. Ele já tinha sua vida de privilégios que o isolava. Mas agora isso parecia tão insignificante. "Calma, por favor. Onde foi a última vez que você viu seu filho?" Arthur tentou falar, mas sua voz saiu mais baixa e trêmula do que pretendia. Sam observava, os olhos curiosos, mas com uma sombra de preocupação. Ele sentia a tensão na atmosfera, e Arthur sentia que no fundo também precisava de ajuda. Aqui perto, ele estava brincando. A mulher estava quase se perdendo em suas próprias explicações. O desespero dela era palpável, e cada palavra parecia abrir uma cratera dentro de Arthur. Ele queria se acalmar, mas uma barrague voava na mente dele. E se eu tivesse perdido alguém assim? E se? Subitamente, o cenário mudou. Um grito ecoou novamente, mas era diferente, vindo da calçada oposta. Todos se viraram, e o rosto de Arthur palpitou ao ver um pequeno corpo, um menino, talvez. A multidão se aglomerou mais e mais, e gritos e lamentos se misturavam ao caos. De repente, tudo ficou em câmera lenta. O garoto, que estava caído, tinha a mesma aparência do filho da mulher. Um iluminador de verdade, e a tristeza tomou conta de Arthur, enquanto tudo parecia se misturar em uma única tragédia sem sentido. A conexão entre todos ali era inegável. O dinheiro, a fama, tudo que Arthur possuía parecia se desmanchar naquele instante. "Não, não, não!" a mulher chorou, correndo em direção ao menino. Arthur viu seu sorriso se desvanecer ao encarar a verdade. Para seu horror, ele viu que o garoto inerte era Sam. Um nó se formou na garganta dele. Por que ele? O tempo parecia parar, enquanto todos olhavam, boquiabertos, chocados. Sam tinha deixado o pão na mão de Arthur e corrido para a rua. Encarando a mulher em lágrimas, Arthur percebeu que Sam não era apenas um menino perdido, mas algo muito mais profundo. As perguntas que giravam em sua mente tornaram-se um turbilhão. O que era real? Que segredos estavam ocultos nessa cidade? Agora, Arthur estava prestes a descobrir que a vida dele não era apenas um conto de riqueza, mas também de destino, de escolhas e de amor. Ele tinha uma missão. "Vou descobrir a verdade", sussurrou no silêncio ensurdecedor da multidão em choque. O que viria a seguir? Apenas o tempo diria. Arthur estava paralisado. O menino que ele tinha acabado de conhecer, que havia lhe oferecido um pão, agora jazia no chão. E a mulher, desesperada, corria em direção ao corpo inerte. O caos tomou conta da Avenida Paulista. Gritos, choros e a multidão em pânico. Arthur sentiu que seu coração disparava como um tambor, enquanto a realidade se tornava uma névoa confusa. O que havia acontecido?
Por que o garoto tinha corrido para a rua? Sam estava tão cheio de vida, mas agora tudo parecia escuro. A mulher se ajoelhou, pegou o menino em seus braços, e sua dor era palpável. Meu filho, meu filho! Seu grito rasgava o ar, enquanto Arthur se sentia consumido pela culpa. Ele queria se aproximar, ajudar, mas suas pernas estavam pesadas, como se um mecanismo quebrou dentro dele. Então, de repente, uma voz cortou o tumulto. Sam, não! Não! Uma nova figura apareceu, uma garota, talvez na mesma idade de Sam, com olhos tão brilhantes quanto estrelas, mas cheios de desespero. Ela se lançou contra a mulher, e então o que poderia ser um abraço virou um colapso, choros e gritos. Era outra criança, um elemento novo na tragédia. Por que você não protegeu? Ela gritava, apontando para a mulher como se estivesse quebrando um mundo que já estava em pedaços. Arthur estava confuso. O que significava aquilo? Uma ligação incestuosa entre aquelas duas crianças? O que havia acontecido antes do acidente? Ele deveria se envolver? A dor da mulher era uma ferida aberta demais, e ele sentia que estava prestes a sufocar. O helicóptero sobrevoava, as sirenes de polícia já eram ouvidas, mas algo naquele caos não se encaixava. Arthur encostou a mão na cabeça, correndo seus dedos pela gravata, e nesse movimento tocou algo frio, um pequeno objeto que escorregou de seu bolso. Ele se baixou rapidamente e viu que era um medalhão. Ao abri-lo, uma fotografia antiga caiu em suas mãos. Eram duas crianças idênticas, a Sam e a garota que estava chorando. Seu coração parou. Como poderia isso ser possível? Sam, ele não deveria estar aqui. A garota continuava a gritar, e a mulher, ainda segurando o corpo inerte, olhava para Arthur com olhos incrédulos. Você conhece eles? A pergunta dela fez o chão sob seus pés ruir. Arthur sentiu que as respostas estavam ali, escondidas entre fragmentos de um passado que ele nunca quis encarar. Isso é impossível! Arthur balbuciou, os olhos saltando entre a foto e a cena diante dele. Quem eram aquelas crianças? O que Sam realmente significava para ele? A memória de uma vida que ele não sabia que existia começou a se formar como um eco distante em sua mente. Ele não sabia, não tinha certeza de como se reficar com aquilo. O que ele havia perdido no tempo? Os murmúrios começaram a se espalhar pela multidão. Ele era do orfanato. A mulher morreu e eles foram separados. Alguém sussurrou e outro acessou. Então, a verdade começou a surgir como um vento frio. Percorreu a pele de Arthur, e uma voz interior sussurrou que ele estava conectado a tudo isso. Ele olhou novamente para a garota, que agora estava com os olhos cheios de raiva e de dor. Quem é você? Arthur conseguiu perguntar. E então, entre as lágrimas e a mágoa, ela respondeu com uma clareza assustadora. Eu sou a irmã dele. E você é o responsável por separá-los. O que você fez? As palavras dela cortaram o ar como um raio. Arthur mal podia respirar. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça que ele nunca soube que existiam estavam agora em sua frente, e ele não sabia como lidar com isso. O passado que ele pensou ter deixado para trás estava de volta e agora ameaçava desmoronar tudo. Em meio a tudo isso, as sirenes se aproximavam, mas Arthur sabia que não poderia escapar. O que mais essa noite guardava? E mais importante, quem ele realmente era? As respostas estavam ali, mas ele ainda não estava preparado para enfrentá-las. Arthur olhou fixamente para a garota que o acusava. Cada palavra dela era uma lâmina afiada, cortando seu peito com a verdade que ele sempre evitou. O que você disse? Eu sou o responsável? Ele repetiu, tentando entender. O caos em volta parecia distante, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. A mulher ainda segurava Sam, suas lágrimas escorrendo, pulverizando a rua como um desespero que não podia ser contido. Sim, você não está vendo? Ele era seu irmão. O que você fez para separá-los? A voz da garota ficou mais intensa,
e as pessoas em volta começaram a prestar atenção. Murmúrios começaram a ecoar. Ele é o filho de um homem rico que se afastou de sua verdadeira família. Ele foi levado do orfanato. E você acabou de vê-lo e fez nada. Arthur sentiu a cabeça girar. Ele não podia acreditar. Tudo aquilo parecia um pesadelo. Ele queria gritar, mas nenhuma palavra saía. O medo, a culpa, tudo se misturava e ameaçava engoli-lo. Quem é você? Ele finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. A garota, ofegante, ainda fixava os olhos nele. Meu nome é Isadora, eu sou irmã do Sam, e você é o responsável por ter tirado ele da nossa vida. A fúria dela se transformou em dor. Arthur sentiu um nó na garganta. Não, eu não podia, não sabia de nada. Ele murmurou, recuando como se o peso daquela revelação fosse grande demais. Mas então, no meio dessa tempestade emocional, um novo grito cortou o ar. Olhem! O outro primeiro-ministro! Ele está vindo! Um tumulto começou a crescer. Todos olhavam para a direção de onde vinha a voz. Arthur virou-se e viu uma limusine preta chegando. A multidão se afastou, dividindo-se rapidamente para dar passagem. Ele sentiu um frio na espinha. O que o primeiro-ministro faria ali? Enquanto a limusine parava, um grupo de seguranças formou um cordão ao redor da porta que se abria lentamente. Então, um homem alto e imponente saiu, ajustando sua gravata de forma íntima. Arthur não conseguia desviar os olhos. O homem se assemelhava a alguém que ele conhecia, alguém que estava enterrado em suas memórias. A limusine foi envolta por repórteres, microfones se esticando para captar cada palavra. A multidão agora pulsava em uma mistura de expectativa e angústia. O primeiro-ministro se virou e a expressão de Arthur ficou branca como papel. Era seu pai, que ele não via há anos. Pai, ele murmurou, mas ninguém pareceu ouvi-lo. Eu fui chamado para uma situação de emergência, o homem declarou. E a voz forte ecoou na avenida. O que aconteceu aqui? Ele começou a avançar, com autoridade, mas seus olhos pousaram sobre Arthur. E a expressão se transformou. O reconhecimento, o caos. Todos esperavam que algo muito maior se desenrolasse. Os olhares da multidão se fixaram em Arthur. Perplexidade, julgamento. Ele mal podia suportar. O passado que pensava ter enterrado agora estava de volta. E naquele instante, as conexões começaram a se formar como uma teia invisível, mas poderosa, que o mantinha preso. Isadora olhou para Arthur. E pelo olhar dela, ele percebeu que a verdade dele era muito mais complexa do que poderia imaginar. Você não vai se esconder, vai? Nós precisamos de você, ela gritou, e suas palavras cortaram ainda mais fundo, como se desejasse arrancar de Arthur um passado enterrado. O silêncio se instaurou. Cada batida de seu coração era um lembrete da realidade. Ele estava prestes a ser empurrado para um centro de uma tempestade. Sam, desculpe. Ele sussurrou, sentindo o peso da responsabilidade. Então, em meio ao tumulto, uma voz inesperada irrompeu da multidão, alguém gritando. Ele não é quem vocês pensam. A verdade é muito mais sombria. E como um filme em câmera lenta, todos voltaram suas atenções para a nova figura que emergia. E o que seria revelado a seguir tinha o potencial de desmoronar tudo que Arthur conhecia. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado e descobrir o que realmente se escondia sob a superfície daquela cidade vibrante. Mas, neste momento crítico, uma pergunta ecoava na mente de Arthur. Quem era ele realmente? A resposta poderia mudar tudo. E em breve todos estariam envolvidos em um jogo de poder, segredos e redenção. Arthur olhava fixamente para o pai, um turbilhão de emoções se misturando dentro dele. O reconhecimento, a raiva, a dor. Ele queria gritar, mas em vez disso, a voz da garota, Isadora,
ecoou em sua mente, quebrando seu silêncio. Você é responsável por isto. O que você fez? O tumulto da multidão parecia se intensificar, e suas palavras cortavam o ar como uma lâmina. Arthur sentia seus batimentos acelerados, como se um enorme peso estivesse se instalando em seu peito. Pai, o que você está fazendo aqui? Arthur finalmente conseguiu perguntar, a voz travando. O olhar do homem caiu sobre ele, e por um instante um misto de surpresa e tristeza passou por seu rosto. O primeiro-ministro ajustou a gravata novamente, como se aquela ação pudesse consertar tudo. Arthur, o que aconteceu aqui? Ele perguntou sério, mas em seus olhos havia mais do que autoritarismo. Havia medo. Cada palavra soava como um eco do passado que ambos tentavam esquecer. Mas agora estava de volta, cobrando seu preço. De repente, tudo ficou ainda mais confuso. A multidão, tensa, começou a murmurar rumores. Ele não é apenas um empresário, ele tem um passado sombrio. Um homem, na extrema periferia da multidão, gritou, e todos os olhares se voltaram para ele. Aquela frase disparou um pânico instantâneo. Arthur sentiu a adrenalina correr em suas veias. Nossa família nunca teve que pagar por suas escolhas, continuou o homem, a voz tremendo de indignação. As palavras disparadas como flechas atingirem diretamente o coração de Arthur. Ele mal respirava, enquanto flashes de histórias não contadas começaram a aparecer em sua mente. Quem era ele realmente? Que segredos estavam escondidos atrás daquela fachada de poder e sucesso? A senhora com o menino, que agora estava nos braços de Isadora, gritou: Por favor, a verdade! A urgência de seu pedido ecoou, fazendo com que cada olhar se voltasse para ela. Arthur sentiu que estava prestes a desmoronar, não apenas emocionalmente, mas fisicamente. E então, aquela mesma figura do passado, seu pai, começou a avançar. Mas o que ele disse a seguir gelou Arthur até os ossos. Eu não sou culpado por tudo isso, meu filho. Há tantas coisas que você não sabe. Eu não quis me afastar, mas não tinha escolha. O que aconteceu com Sam não foi um acidente. O que? As palavras do pai ressoavam como um tambor surdo, aumentando o peso dos segredos que ele guardava ao longo dos anos. Arthur se entreteve com a ideia de que tudo aquilo era parte de uma história que tinha muito mais profundidade do que pensava. O que você quer dizer? Arthur perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto olhava para Isadora, que parecia prestes a desabar sob o peso da revelação. Uma ponta de esperança, talvez, estava prestes a despontar. Uma explosão de som cortou o ar, e todos se viraram. O vidro de um dos prédios começou a estiar e uma figura sombria surgiu no meio da luz ofuscante. As pessoas gritaram e a multidão se espremia, buscando abrigo, enquanto tudo se transformava numa cena de filme de terror. Saia da frente! Um homem do lado de fora gritou, e a tensão aumentava. Arthur percebeu que Isadora, agora, havia se afastado dele, buscando proteção atrás de um carro, os olhos arregalados, e ele mesmo estava prestes a entrar em um pânico total. E foi nesse momento que tudo deslizou para a confusão absoluta. Um tiro. O som ecoou, alto e estrondoso, como um rugido. As pessoas começaram a correr, gritando, caindo umas sobre as outras. Arthur sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele precisava proteger Isadora, a mulher e a criança que lhe eram tão próximas agora. Mas o que tinha acontecido? Ele se sentiu como se estivesse num pesadelo interminável, com tudo desmoronando em sua volta. Então, antes que pudesse raciocinar, tudo se apagou. Ele saiu em direção àquela figura antiga de seu passado, seu pai, e o silêncio pesou como uma montanha. O que estava prestes a ser revelado além daquela confusão? Uma nova verdade estava se aproximando, uma que definiria quem realmente eram,
E que segredos cobririam o papel que Arthur deveria desempenhar a partir dali. Um novo caminho, uma nova jornada começava. Mas até onde aquilo poderia levá-lo? Arthur estava paralisado. O tempo parecia ter congelado ao redor dele, quando os gritos e o caos irromperam em um só eco. Seu pai estava ali, e a shocked expression do rosto dele o deixava ainda mais nervoso. A multidão ao redor parecia um mar revolto. Algumas pessoas se jogando ao chão, outras correndo em pânico. Ele olhou para Isadora, para a mulher desesperada, sentindo que a realidade estava escorregando como areia entre seus dedos. Então, um novo grito cortou o ar, mais estridente que todos os outros. Não! A voz veio de uma figura emergindo da multidão. Uma mulher com os cabelos desgrenhados e a roupa suja se acabrunhava no meio do tumulto. Ela se aproximou, os olhos cheios de uma mistura de dor e fúria, lhe indicando como uma faca cravada. Você não pode estar aqui! Ela gritou para o pai de Arthur, e todo mundo ficou em silêncio. O olhar do pai de Arthur se transformou em uma expressão de horror que Arthur nunca tinha visto antes. O que estava acontecendo? Ela não pode saber, por favor, suplicou o homem, a voz baixa, mas animada como uma tempestade. Os olhos de Arthur se abriram em choque. Essa mulher, quem era ela? O que ela sabia? Você arruinou nossas vidas, você e sua família. Eu sempre soube que um dia você voltaria. A mulher se aproximou ainda mais, o rosto contorcido, a raiva dominando cada traço. Arthur queria entender, mas suas pernas estavam rígidas. E se você descobrir o que fez? Se descobrir que há muito mais escondido? A mulher parecia prestes a desmaiar, mas ainda assim continuou. Você nunca vai se livrar disso. Pare! Arthur gritou, tentando dominar a situação. Mas o ambiente estava fora de controle. A tensão era palpável. Ele sentiu a mão de Isadora pressionando seu braço, mas o que ele precisava entender era muito mais urgente. Quem é você? O que você sabe sobre meu pai? Ela ergueu a cabeça, e Arthur viu lágrimas rolando por seu rosto sujo. Eu sou a irmã de Sam, a verdadeira irmã, e você nunca percebeu que ele estava com você o tempo todo. Ele é seu irmão. O universo de Arthur pareceu desabar. Ele não podia acreditar no que ouvia. Sam, o menino que morreu, seu irmão, e tudo que cresceu em sua vida estava baseado em uma mentira? O mundo ao redor começou a girar. A multidão estava presa em seus próprios ecos, perdidos entre sussurros e lágrimas. Não pode ser verdade, balbuciou Arthur, os olhos fixos no pai, buscando alguma resposta. A expressão do homem era de quem tinha algo a esconder. Mas agora a máscara caiu, revelando a dor, o medo. Diga que ela está mentindo. Dizer que não é verdade não mudará o fato de que você nunca foi o verdadeiro herdeiro. Lágrimas de raiva escorriam pelo rosto da mulher. Cada palavra dela cortava mais fundo do que qualquer faca. Arthur sentiu a vergonha e a raiva inundarem seu ser. Ele estava em estado de negação. O que isso significava para sua vida? Para sua fortuna? No fundo, a sirene do sossego soava como um eco distante. E enquanto tudo desmoronava em sua volta, ele estava prestes a descobrir que havia mais por trás de todas aquelas revelações, mais do que sua simples herança. Enquanto seu coração pulava, sua cabeça girava. Uma revelação maior estava prestes a emergir. Mas isso não pode acabar assim! Gritou o pai, quebrando o gelo, como se desejasse desesperadamente evitar que as verdades mais sombrias fossem trazidas à tona. Tem coisas que você não entende, Arthur. Coisas que... A frase se perdeu na confusão enquanto um novo grito ecoou. Algo se aproximava. O que mais estava escondido sob a superfície? A resposta estava mais perto do que ele podia imaginar. Mas seria um caminho que o levaria a um lugar obscuro que ele nunca quis visitar. O que mais poderia acontecer naquela noite terrível e reveladora? Arthur olhava fixamente para o pai,
seu coração batendo forte. Ele ainda tentava absorver tudo: a mulher, a acusação, a verdade, o que mais sabia sobre sua família. E então, do meio da multidão, uma nova voz emergiu. Pare com isso! Isso não vai ajudar ninguém. Era um homem, um desconhecido, puxando a atenção de todos. Quem é você? Arthur perguntou, a raiva e a confusão misturando-se em sua voz. Mas o homem não se intimidou. Ele avançou, cada passo decidido, como se estivesse ali para um propósito muito específico. Só tô tentando proteger o que resta. O que vocês não sabem é que toda essa situação é muito maior do que imaginam. O homem gritou e os murmúrios começaram a crescer. O que ele estava dizendo? As perguntas pareciam ecoar em sua mente, mas não havia como ignorar a tensão no ar. A mulher que se apresentara como irmã de Sam também olhava para ele com uma mistura de curiosidade e medo. Você acha que sabe da verdade? Tem um segredo muito maior por trás disso. Ele não é quem vocês acham que ele é. O homem continuou, gesticulando como se estivesse prestes a revelar algo devastador. Arthur sentiu seu coração acelerar. O que ele queria dizer? Segredo? Que segredo? Arthur não conseguiu se conter. Todos os olhos estavam agora fixos nesse homem. A multidão prendendo a respiração, esperando pela revelação. Seu pai, ele não é seu pai de verdade. O homem soltou, e o silêncio foi ensurdecedor. Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que ele queria dizer com aquilo? A confusão se espalhou pela multidão, como um fluido denso, emaranhado de incerteza e medo. Como assim? Arthur exigiu, buscando olhar nos olhos do homem, mas a verdade era uma lâmina afiada em sua mente. O que você está falando? Isso é loucura. Você foi adotado. Adotado por um homem que tem algo a esconder. As palavras do homem foram como um soco no estômago de Arthur, tirando-lhe o fôlego. Ele olhou para o pai, que agora estava paralisado, a expressão mudando de raiva para choque. Você sempre teve um irmão que é o verdadeiro herdeiro da fortuna. Isadora parecia chocar-se com a revelação, os olhos arregalados, talvez sentindo que a sua própria história estava entrelaçada nessa nova narrativa. O murmúrio da multidão se intensificou, e agora havia uma energia palpável no ar. Isso não pode ser verdade. Eu sou o único filho, Arthur gritou, mas a dúvida estava brotando dentro dele como uma erva daninha. Ele sempre se perguntou sobre seu passado. Mas isso? O que mais poderia estar escondido debaixo da superfície? Garoto, você precisa entender. Seu pai não era quem você pensava. Sua verdadeira identidade está presa em um segredo muito mais profundo do que você pode imaginar. E isso tudo começou muito antes de você nascer. Arthur sentiu um frio na espinha. Os gritos da mulher e de Isadora se misturavam ao tumulto, mas a voz do homem parecia clara. Seu olhar se fixou no pai, esperando uma explicação. Mas o homem estava mudo, absorto, e nesse momento, tudo o que Arthur sabia sobre si mesmo começou a desmoronar. Eu não sei o que está acontecendo, eu só... Arthur começou, mas então um grito rompedor cortou o ar. Uma explosão. Um carro explodiu a alguns metros deles, lançando entulho e vidro para o alto. As pessoas correram em todas as direções, o pânico se espalhando como fogo. E então, em meio ao caos, enquanto as chamas iluminavam a noite, Arthur viu uma figura se afastando da cena. Uma sombra familiar. Ele piscou, os olhos ardendo com o clarão das chamas. O que estava acontecendo? Isso era o que estava escondido desde o começo? O que mais estava por vir? E acima de tudo, quem realmente era? Tudo o que Arthur pensava que sabia começou a se desvanecer, deixando apenas um buraco negro de incerteza. Essa noite estaria longe de terminar, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Arthur estava paralisado. O tempo parecia ter congelado ao seu redor quando a figura conhecida emergiu da fumaça da explosão. Era Sofia, sua antiga namorada.
a última pessoa que ele esperava ver ali, no meio daquele caos. O coração dele disparou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ele quase não conseguiu formular a pergunta. Os olhos dela brilhavam como uma mistura de emoção e desespero. Arthur! Ela gritou, mas a voz dela estava embargada. Precisamos conversar agora. As palavras dela cortaram fundo, como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre seus ombros. O que ela poderia ter para dizer que era tão urgente? As sirenes das ambulâncias ecoavam, enquanto a multidão se dispersava em pânico. Mas Arthur não conseguia se mover. Ele olhou para seu pai e para a mulher que se apresentara como irmã de Sam. Uma tempestade de sentimentos invadiu sua mente. O que estava acontecendo? A revelação de que ele poderia ter um irmão biológico ainda estava fresquinha. Mas agora, aquela cena estava mudando tudo. Arthur, não há tempo a perder. Eu sabia que algo estava errado. O seu pai... Ela quase gritou, mas o barulho se intensificou quando mais uma explosão ressoou, desta vez mais próxima. As pessoas começaram a correr mais ainda, e a atmosfera estava tomada pelo desespero. Por favor, acalma. Fala baixo. O que você sabe? Arthur suplicou, puxando Sofia para um canto, longe do tumulto. A expressão dela mostrava que ela estava em estado de choque. Eu encontrei isso. Ela começou a abrir uma pasta que estava segurando. Os olhos de Arthur se arregalaram. É sobre o que aconteceu com seu irmão. E com você. Estava tudo escrito aqui. A pasta estava cheia de documentos, fotos, um verdadeiro baú de segredos. Como você conseguiu isso? O que você descobriu? Arthur perguntou angustiado. A cada segundo que passava, mais ansioso ele ficava. A guerra entre sua razão e suas emoções estava prestes a ser decidida. Trabalhei para a sua família. Arthur, eu fui demitida porque descobri algo muito grande, algo que poderia destruir tudo. Você não tem ideia do que seu pai fez. Ela olhou para trás, com medo de que alguém os estivesse ouvindo. Eles estavam envolvidos em um grande esquema, fraude e até mesmo tráfico de crianças. Arthur sentiu a cabeça girar. O chão parecia estar prestes a desmoronar sob seus pés. O quê? Isso não pode ser! Eu não posso acreditar! Sua mente estava fervilhando. Tudo parecia uma grande confusão. Ele olhou para a multidão, as pessoas correndo, gritando. Aquilo tudo era tão surreal. Arthur! O que você não sabe é que Sam e Isadora não são os únicos. Há outros. Crianças que desapareceram. A voz de Sofia estava carregada de emoção. A sua família tem um tipo de poder que esconde tudo. Seu pai, eles vão parar em nada para manter isso em segredo. E então a reviravolta ocorreu. A voz de Sofia caiu em um sussurro, mas ainda assim potente. Eu sou parte disso. Minha família também está envolvida. É mais do que só você. É sobre nós todos. A confissão dela cortou o ar como um golpe mortal. Eu não queria que você soubesse desse jeito, mas agora é tarde demais. Arthur ficou paralisado. A realidade exposta diante dele era mais obscura do que podia imaginar. O eco das palavras dela reverberava em sua mente. Tráfico de crianças. Ele olhou para o rosto de Sofia, procurando qualquer vestígio de mentira. Mas ela estava tão desesperada quanto ele. Você não pode estar dizendo isso. Você está me dizendo que me enganou? A raiva e a dor misturavam-se em sua voz, enquanto sua mente tentava processar tudo. Arthur, não é simples assim. Eu realmente me importo. Eu tentei te proteger, mas as coisas saíram do controle. O desespero nos olhos dela era visível, quase palpável. Ele sentiu como se o mundo estivesse desmoronando sobre ele. Todos os segredos que vieram à tona pareciam um labirinto sem saída. E quando ele olhou para sua família, a fúria e a confusão tomaram conta de seus pensamentos. Que tipo de monstro ele havia chamado de pai? O que mais escondiam de sua própria família? Mais à frente,
A mulher que era irmã de Sam olhou para ele. Apenas uma mistura de raiva e empatia. Você tem que decidir, Arthur. Você vai ficar do lado da verdade ou se esconder por trás da mentira? A explosão e as chamas atrás dele dançavam, e o caos ainda estava longe de terminar. Uma adrenalina pulsava nas veias de Arthur, enquanto ele tentava determinar seu próximo passo. Uma coisa ele sabia: as informações que Sofia tinha poderiam mudar tudo. E agora, estava claro que a verdade estava ao alcance. Mas a que custo? Uma decisão abalaria o que restava de seu mundo. A resposta estava diante dele, mas a dúvida se infiltrava como uma sombra. O que eu faço agora? Pensou, enquanto o pânico e o desespero o envolviam. O caminho se bifurcava, e era impossível prever qual caminho escolher. O que mais estava à espreita nas sombras? Arthur olhava fixamente para Sofia, as palavras dela ainda reverberando na sua mente. Seu pai não é seu pai de verdade. A cena ao redor estava pegando fogo, mas o verdadeiro incêndio queimava em seu coração. O que mais estava oculto sob toda essa realidade? Ele queria gritar, queria entender, mas cada vez mais sentia que a verdade poderia ser mais devastadora do que ele podia suportar. O que você quer dizer com isso? Ele conseguiu perguntar, a voz embargada de confusão e raiva. A grade de emoções estava tão perto de explodir que ele mal conseguia se concentrar. A pressão subia. A fumaça do incêndio atrás dele se misturava com os gritos da multidão que escapava em pânico. Sofia, me diz o que está acontecendo. Ela respirou fundo, parecendo contida, mas ansiosa para continuar. Eu vi documentos. Eu estava investigando. A sua família estava por trás de um esquema muito maior. Seu pai adotou você para proteger algo que era muito mais valioso. Ele estava escondendo sua verdadeira identidade e não era apenas por você. Era por uma conexão muito mais sombria. Arthur franziu a testa. Uma conexão sombria? Que conexão? A raiva e o desespero eram como uma tempestade em sua mente. Ele poderia ter um irmão perdido, mas agora ouviu que talvez tivesse sido uma peça em uma grande jogada de poder. E se a mentira não fosse apenas sobre ele, mas sobre toda a sua vida? Quando eu comecei a trabalhar para eles, eu não sabia quem você era de verdade, até que eu vi seu nome em alguns documentos sobre uma companhia offshore. Você é... Aí, a voz dela falhou, e ela olhou por trás dele. O pânico estava estampado em seu rosto. Sou o quê? Arthur começou a se sentir tonto, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. O que mais ela estava escondendo? A tensão na atmosfera estava se tornando opressiva. Mas só então, um grande estrondo ecoou ao longe, e um grupo de homens de preto emergiu das sombras da confusão. Arthur reconheceu um deles. Era um antigo colega do pai, um olheiro com um olhar frio e implacável. Ele já havia sentido essa presença antes, mas agora ele sabia como isso era real. O homem se aproximou, com uma expressão que não deixava dúvidas. Você precisa vir conosco, Arthur. As coisas complicaram muito. E ali, no meio do caos, tudo ficou claro. Arthur estava no olho do furacão, e o que ele fez com suas próprias mãos poderia custar a vida de todos ao seu redor. Não, eu não vou a lugar nenhum! Gritou, recuando para Sofia, que agora estava ao seu lado. Você não entende, Arthur! O homem avançou, e as pessoas ao redor começaram a recuar em pânico. A tensão estava em seu ápice. Precisamos garantir a segurança da verdade. Já não é mais apenas uma questão de passado, mas também sobre o futuro. Os olhares se encontraram, e Arthur sentiu a urgência. Ele sabia que, de alguma forma, toda a verdade estava prestes a ser revelada. E o outro lado da moeda. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Um grito atravessou o ar, e ele percebeu que era Isadora, a irmã de Sam, que estava sendo puxada enquanto tentava alcançar Sam. Arthur, salva ele! Sua voz quebrada cortou como uma faca, e seu olhar implorava ajuda.
tinha um peso enorme naquela cena. E foi nesse momento que suas memórias começaram a girar, as imagens de infância invadindo sua mente. Cores, risadas e a figura do pai, sempre tão distante, pairavam em seu coração. Ele sentiu um nó na garganta, enquanto a realidade se tornava mais intensa. O homem de preto, com seu olhar calculista, aproximou-se novamente. Hoje à noite não é uma simples explosão, é o começo de tudo. Vamos resolver isso, mas você deve decidir, Arthur. Do lado da família ou do lado da verdade? A frase ecoou em sua mente. E neste momento crítico, Arthur estava prestes a descobrir que a verdadeira identidade dele não era apenas uma questão de raízes, mas uma questão de escolhas. E qual escolha ele faria? Ele se sentiu dividido entre o passado e o futuro, cercado por medos e esperanças. O que mais estava prestes a ser revelado, não apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles envolvidos. Que verdade, que mentiras. O que mais está escondido? Ele perguntou, mas as palavras tremiam na ponta da língua, enquanto tudo ao redor parecia fragilizar. E mais uma vez, a explosão, puxando tudo para a escuridão e o mistério, questionando quem realmente era Arthur, filho do milionário ou do quê? A noite estava longe de acabar, e os segredos mais sombrios ainda estavam por vir, escondidos nas chamas que iluminavam a confusão. Arthur olhou fixamente para Sofia. Todo o peso da verdade sob sua linhagem pesando em seu peito. Ele sentia o mundo desabando ao seu redor, mas precisava agir. O homem de preto se aproximou novamente, a pressão aumentando. A multidão ainda estava em pânico, mas de alguma forma Arthur sabia que o tempo estava se esgotando. Sofia, o que está acontecendo? Ele quase gritou, a voz ecoando entre o alvoroço. Você precisa saber. O desespero nos olhos dela era palpável. Ela segurou a pasta com força. Seu pai, ele se meteu em algo muito maior. E você tem que decidir agora. Continue com a verdade ou mantenha a ilusão. E enquanto falava, outro rugido ecoou. Era a sirene da polícia, chegando com muitos carros. Arthur franziu a testa, o coração batendo forte. Eu não posso deixar que eles façam algo com Sam e Isadora. Ele gritou, a decisão rapidamente se firmando em sua mente. Ele precisava salvar aquelas crianças. Precisava parar a guerra que estava em suas próprias raízes. Arthur, você não tem ideia do que pode estar em jogo, alertou o homem de preto. Mas a determinação de Arthur era como um escudo. Sem hesitar, ele se dirigiu a Isadora. Nós vamos juntar nossas forças. Se há crianças em risco, não posso ficar parado. Isadora, com os olhos cheios de lágrimas, acenou com a cabeça. Sim, temos que expor a verdade. Elas não podem ficar assim. Os gritos da multidão se tornaram um eco distante enquanto eles avançavam, sem medo. Arthur tomou a frente, com Sofia seguindo de perto. Juntos vamos acabar com isso. Mas quando se prepararam para agir, o pai de Arthur se interpôs. Não, você não sabe no que está se metendo. Seu rosto estava pálido e seus olhos carregavam uma mistura de medo e raiva. Você estava mentindo para mim. Você estragou tudo. Arthur disparou, lembrando da conexão que tinha com aquele homem. É hora de encarar a verdade. Não sou o monstro que você pensa que sou. Gritou o pai, mas Arthur não podia mais ouvir. Havia uma nova determinação em seu coração. Um fogo que estava queimando mais forte do que qualquer mentira. Ele fez um gesto para a multidão, agora em cena, que assistia toda a situação. As vozes murmurando de surpresa e espanto. E então, Sofia levantou a pasta. Vamos expor tudo o que encontramos. As pessoas precisam saber. Não podemos deixar que o passado defina quem somos. E as palavras dela ressoaram como um chamado para a ação. Então vamos juntos, Arthur disse, enquanto olhava para Isadora e em um gesto de solidariedade a puxou para o lado. Ele virou seu olhar para o seu pai. A determinação em seu coração não se abalava. Você nunca mais poderá me controlar,
Arthur e Isadora correram na direção da multidão. Vamos, cada um de vocês. Essa é a nossa chance de mudar tudo. A multidão, agora sentindo o peso do que estava em jogo, começou a se unir. Muitos se aproximaram, e foram apenas uma fração daquela tempestade que estava prestes a brotar. O que você vai fazer agora, Arthur? Perguntou o pai. A voz dele tremia. Eu vou fazer o que é certo, ele respondeu. A determinação presente em cada palavra. A verdade vai prevalecer. E enquanto o som da sirene se aproximava, Arthur percebeu que estava finalmente encontrando seu lugar. O que iria acontecer a seguir era desconhecido, mas ele não estava mais perdido. Ele era mais do que a criança que havia sido, mais do que uma peça em um jogo que nem entendia. Ele era Arthur, filho de uma nova esperança. O futuro estava prestes a se revelar, e aquela luta estava apenas começando. E você, leitor, nunca se esqueça, a verdade é uma estrada perigosa, mas sempre vale a pena percorrê-la. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos mantém vivos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora. Não espere nem mais um segundo.